Queria convidar os irmãos a abrir novamente lá em Atos, Atos 2, só que agora do versículo 14 ao 41. Atos 2, versículo 14 ao 41. Eu não vou ler esses versículos todos. Eu vou ler o 14 ao 20 e depois a gente lê o 36 ao 41. Versículo 14, a partir do 14 diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei as maravilhas em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora eu quero que você acompanhe o versículo 36 ao 41. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos amam o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Meus irmãos, eu convido você a fechar seus olhos para a gente orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Deus, de fazer uma reflexão, Deus, acerca dela. Que Teu Espírito Santo, novamente, Senhor, possa, através dessa palavra, mudar aquilo que precisa ser mudado, nos convencer daquilo que precisa ser convencido. Que Teu Espírito Santo possa causar em nós, Senhor, uma transformação, Senhor. Ó Deus, porque nós cremos que a Tua palavra tem esse poder, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. E você diz? Meus irmãos, hoje a gente vai trabalhar na temática a profecia que se cumprirá plenamente em nós. Tem um livro que é chamado Liturgia do Ordinário. Ela é uma autora anglicana chamada Tish Harrison. A gente estava até conversando sobre essa parte do anglicanismo hoje, não foi, pastor? E ela tem esse livro chamado Liturgia do Ordinário. E a autora, ela relata uma prática interessante. Ela fala que todas as manhãs, quando ela acorda, ela faz o sinal da cruz. Toda manhã, quando ela acorda, ela faz esse sinal da cruz. E a autora, ela conta que ela faz essa prática para que ela se lembre de quem de fato ela é. Para que ela se lembre qual é a sua verdadeira personalidade ou sua verdadeira vocação. E a autora, ela propõe nesse mesmo livro que os hábitos que nós fazemos, as nossas liturgias, as nossas rotinas do dia a dia, tudo isso revela
quem ou o que são os amores do nosso coração, ou do nosso coração. É como se a gente fizesse uma reorientação todos os dias, ou uma reprogramação do nosso coração todos os dias, para que a gente ame aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, para que o nosso coração se volte para aquilo que é certo. E por que eu estou citando essa autora e essa prática aqui que ela faz? Meus irmãos, nesse contexto a qual a gente leu aqui, desses versos de Atos 2, parece que o apóstolo Pedro, ele entendeu isso. Parece que o apóstolo Pedro, ele fez uma reorientação do seu coração para aquilo que é correto. Porque quando a gente olha esse texto, meus irmãos, que pregação foi essa, não é verdade? Que sermão poderoso foi esse que o apóstolo pregou? Que sermão foi esse, com grande ousadia, o discípulo de Cristo pregou aqui? Foi Pedro, foi exatamente Pedro que foi usado nesse meio, nessa pregação, pelo Espírito Santo. E é interessante a gente fazer uma reflexão que algum tempo atrás, Pedro tinha vergonhosamente abandonado o seu mestre. Pedro, ele tinha negado que conhecia o seu mestre. E em menos de 2 meses, Pedro estava sendo levantado com grande poder, com grande ousadia, para ser uma testemunha agora do Evangelho para aquele povo. Para ser uma testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. O teólogo John MacArthur, ele vai citar uma frase e ele diz: depois da vinda do Espírito Santo, o maior evento da história da igreja foi o sermão de Pedro, porque ali 3.000 almas, 3.000 pessoas reconheceram Cristo como o seu Senhor, e ali começou um processo de conversão. A pregação de Pedro enfatiza como o primeiro líder da igreja primitiva, da nossa história como igreja. Meus irmãos, qual era o contexto, o que estava acontecendo ali nesses versos que a gente acabou de ler? Depois do pessoal ficar maravilhado com o que Deus tinha feito entre eles, como a gente encontra no versículo 11 e no versículo 12, a qual a gente trabalhou ontem. Alguns, porém, ficaram sem entender o que estava acontecendo, começaram a zombar e dizendo que as pessoas estavam bêbadas. Mas ali, meus irmãos, estrategicamente, o Senhor usou Pedro para comunicar o seu plano de salvação. E é bom a gente relembrar que no plano de salvação de Deus, o ser humano, eu e você, nós entramos apenas com uma coisa, que é com nossos pecados. Então ali Pedro estava expondo um plano de salvação de Deus. Pedro estava disposto a comunicar a verdade de Deus, que era que Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, veio à terra para se tornar sacrifício, para perdoar pecados, para morrer em nosso lugar, para morrer pela humanidade que entrou no plano de salvação com o pecado. Pedro estava disposto a pregar aquilo ali. O Espírito Santo usou Pedro para comunicar um sermão simples, um sermão direto e um sermão claro. Meus irmãos, a gente não consegue saber qual foi a proposta inteira do sermão de Pedro. O texto não vai dizer, mas a gente sabe que ele citou algumas coisas a mais. No versículo 40, eu queria que você lesse comigo. O autor vai mencionar: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Não sabemos o que Pedro pregou mais nesse sermão, porque o autor aqui não quis enfatizar outras coisas. Mas o que nós temos aqui nesse contexto é um resumo que nos traz uma clareza. E qual é a clareza? Pedro está fazendo uma ênfase na sua pregação. E o que é que Pedro queria enfatizar? O apóstolo, ele queria enfatizar uma invocação, um chamado para aquele povo. Versículo 14, eu queria que você lesse comigo. Ele vai dizer: homens da Judeia
e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Aqui a gente vê a primeira convocação, o primeiro chamado de Pedro para que o povo ouvisse aquela mensagem. A segunda convocação que Pedro faz é no versículo 22. Acompanhe comigo, ele diz: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Meus irmãos, e a terceira convocação que Pedro faz é no versículo 36, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. O autor menciona: portanto, que todos Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Você pode dar uma glória a Deus por isso, meus irmãos? Essas invocações, que são uma construção que Pedro faz em uma parte do seu sermão, nos dá um entendimento, uma clareza para a gente entender o que está acontecendo nesse versículo, nesses versos. Qual era o contexto cultural que aquele povo estava vivendo? Antes da gente fazer um mergulho nessa primeira pregação da igreja primitiva, a gente precisa observar alguns pontos gerais da pregação de Pedro, que é proposta aqui nesse capítulo. O autor, Lucas, ele faz uma ligação direta entre a pregação de Pedro e um crescimento da igreja. Lucas enfatiza em Atos que a pregação, ela é o meio escolhido por Deus para que a sua igreja seja edificada. Meus irmãos, sem essa correta pregação, sem esse correto entendimento da mensagem do Evangelho, não haverá salvação para o pecador. Sem a correta ministração da palavra de Deus, o homem ele não tem uma capacidade de receber uma iluminação por si mesmo. É somente através da palavra, é somente através daquilo que Cristo, que Deus comunicou através da sua palavra, que eu e você conseguimos ter esse entendimento. Estava conversando com o pastor Jorge ontem e a gente estava falando sobre esses processos de conversão. E cada um estava contando a forma que se converteu. E eu estava dizendo: rapaz, eu tive que ir sozinho, né? Minha família nenhuma me direcionava para a igreja na minha juventude, nem nada. E toda vez que eu ia para a igreja, aí o pregador estava falando lá, eu não entendia nada. Não conseguia fazer uma ligação de nada. Eu ficava lá atrás ouvindo, eu não entendia nada. E meus irmãos, certo dia, eu estava em um acampamento, 2014, e o pregador estava sentado lá atrás. Eu já tinha me arrependido de ir para o acampamento, porque eu tinha outros planos para fazer, já tinha arrependido. Isso era no sábado, à tarde. Estava sentado no cantinho, como o irmão está ali, e eu já estava lá: caramba, mas chego logo amanhã para mim ir embora. E quando o pregador começou a pregar, eu entendi a pregação no começo, no meio e no fim. E eu chorei a pregação daquele homem todinha, meus irmãos. Todinha. Na época, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Ali era o Espírito Santo, por meio da sua palavra, iluminando o meu intelecto, iluminando o meu coração, para que eu entendesse as suas verdades. E é isso que a palavra de Deus faz, meus irmãos. É isso o Evangelho. Hoje você entende o que é pregado, hoje você entende quando você lê as Escrituras, porque o Espírito Santo iluminou o seu entendimento. E essa iluminação, meus irmãos, o mundo ele não tem. As pessoas de fora não têm, só tem aqueles que fazem parte do reino de Deus. Esse é o poder da palavra. Era esse evangelho que Pedro estava pregando ali. É por isso que 3.000 pessoas entenderam aquela palavra, meus irmãos. Portanto, quando a gente olha para esse primeiro sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, buscando discernir e difundir essa mensagem do cristianismo, a gente entende que foi Cristo que entregou e confiou em Pedro essa mensagem, a comunicação dessa mensagem. E daí, meus irmãos, novamente é que a gente começa a fazer uma reflexão. E eu quero fazer uma pergunta a vocês nessa manhã. O que o verdadeiro discípulo precisa para viver as promessas de Deus? Ontem a gente viu o que o verdadeiro discípulo precisa para ser cheio do Espírito Santo.
E hoje a gente vai fazer uma reflexão do que o verdadeiro discípulo precisa para viver as promessas de Deus. Aqui, Pedro nos mostra que para viver as promessas de Deus, um discípulo precisa viver com fundamentos diante da ação do Espírito Santo e da sua palavra. O primeiro ponto que eu quero refletir com vocês hoje é que o verdadeiro discípulo, ele precisa ouvir e ele precisa se submeter à palavra de Deus diariamente. Pedro começa o seu discurso explicando que aqueles acontecimentos não eram por causa de embriaguez. Ele apresenta para isso 2 motivos. O primeiro, ele diz que era cedo demais, era às 9 horas da manhã. Para os judeus, meus irmãos, estarem bêbados não tinha como. Eles estavam na festa de Pentecostes e no dia de festa eles precisavam se abster de bebidas alcoólicas. Não tinha como aquilo ali ser por ato de bebida. Era impossível eles estarem embriagados naquele momento. O que estava acontecendo ali foi que no início do cumprimento da profecia estava sendo se cumprida ali. A profecia que foi citada em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32. Pedro diz que Joel tinha profetizado e era o que eles estavam presenciando ali naquele momento. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava sendo derramado entre homens e mulheres, líderes, gentios, todos que estavam presentes naquele momento. Não era nada de embriaguez. Não tinha condições do povo estar celebrando às 9 horas da manhã, porque não era costume judeu. E você sabe muito bem que judeu, ele é bem concreto nos seus costumes. Então, meus irmãos, Pedro se levanta com os 11 e explica as Escrituras. E antes de qualquer coisa, antes da promessa se cumprir, ele comunica as verdades de Deus. A promessa do Espírito Santo não nasce de um emocionalismo, mas da palavra interpretada corretamente. Não há vida no Espírito sem vida na palavra, meus irmãos. O verdadeiro discípulo não vive de expectativas vagas, não vive somente do emocional, mas um verdadeiro discípulo, ele vive das verdades reveladas em Deus. Ele reorienta o seu costume, o seu coração, como a autora anglicana diz, para que se fundamente nas verdades reveladas de Deus. Hoje, nós vivemos em uma era em que muitas pessoas estão negociando a sua fé. Negociam a sua fé por causa de relacionamentos, por causa de dinheiro, por causa de reconhecimento e entre tantas outras coisas. Meus irmãos, mas a gente não. Nós não devemos viver dessa maneira. E eu me lembro quando Paulo está escrevendo para Timóteo e contando a Timóteo, esse povo vive de uma maneira, eles vivem um costume, eles vivem algumas formas, algumas culturas, mas você não, Timóteo. Mas você não. E essa palavra, meus irmãos, é para a gente hoje também. O mundo vive uma cultura, o mundo vive algumas expectativas, o mundo anseia algumas coisas, dinheiro, fama e entre outras coisas, mas nós, verdadeiros discípulos, não, meus irmãos. O único anseio do nosso coração precisa ser pela presença e palavra de Deus, meus irmãos. Viver igreja, viver essa comunidade da fé. Nós precisamos, meus irmãos, obedecer a Deus em relação a isso. Meus irmãos, se a gente quer viver uma plenitude das promessas de Deus, nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos voltar a crer o que foi escrito aqui. Nós precisamos voltar a crer nos milagres. Nós precisamos voltar a crer no que foi interpretado aqui. O mesmo Deus, meus irmãos, que provocou tudo isso aqui, é o Deus ao qual nós servimos hoje. Pode acontecer de novo, meus irmãos. Deus pode curar. Deus salva vidas, Deus muda o pensamento dos homens, Deus faz com que aquele homem que está no fundo do poço, sem esperança, com que ele tenha uma expectativa de vida. Não foi assim que ele fez comigo? Não foi assim que ele fez com você? Meus irmãos, o teólogo Sproul, ele cita:
Submeter-se à palavra de Deus é submeter-se ao próprio Deus, pois Ele jamais se separa da sua revelação. Deus jamais se separa da sua palavra. Meus irmãos, que Deus nos ajude a se submeter à sua palavra diariamente. Então, compreendendo esse primeiro ponto de que a gente deve se submeter à palavra de Deus, o segundo ponto é que o verdadeiro discípulo, ele reconhece e ele confessa o senhorio de Cristo na vida dele. Quem é o Senhor? Pedro continua o discurso após dizer que quem invoca o nome do Senhor será salvo. A multidão que estava ali presente sabia de que, de acordo com o livro de Joel, o Senhor era o Deus de Israel, o Deus Pai. E Pedro agora surpreende aquele povo dizendo que o Senhor é Cristo e que eles crucificaram e mataram esse Cristo, que era o próprio Deus. Pedro apresenta Cristo como o Senhor da promessa, o cumprimento das Escrituras e o Senhor exaltado à direita de Deus. Toda a pregação de Pedro gira em torno de uma tese: Jesus Cristo é esperado, Jesus Cristo é crucificado, e Jesus Cristo é ressuscitado, e Jesus Cristo é exaltado por toda a humanidade. Um verdadeiro discípulo cheio do Espírito Santo é um discípulo que centra a sua vida em Cristo. O Espírito não exalta homens, o Espírito não exalta métodos, não exalta igrejas, não exalta aquilo que a gente tenta fazer na nossa rotina. O Espírito exalta a Jesus Cristo. E o verdadeiro discípulo, meus irmãos, precisa entender isso. O Espírito direciona o predestinado, aquele que foi escolhido, aquele que foi alcançado a exaltar a Cristo na sua trajetória de vida. Não há vida no Espírito onde Cristo não é reconhecido como Senhor. As promessas não se cumprem em corações divididos. Você não pode amar o mundo e amar Jesus Cristo. Você não pode amar o seu dinheiro e amar Jesus Cristo. Você não pode amar a sua família acima de tudo e a Jesus Cristo. Não, meus irmãos, o Espírito nos orienta que somente Jesus Cristo, somente Deus, somente a Trindade, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. E quantas vezes no nosso cotidiano, na nossa vida diária, a gente é influenciado a tirar o senhorio de Cristo das nossas vidas. A gente vai tomar uma decisão e a gente faz os nossos próprios planos. A gente quer conquistar algo, a gente faz os nossos próprios sonhos. A gente vai falar algo, a gente fala aquilo que a gente deseja. Não podemos, meus irmãos, viver dessa maneira. A gente não pode tirar o senhorio de Cristo da nossa vida, porque um verdadeiro discípulo, ele não consegue fazer essa separação. Paulo enfatiza isso em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. E não somos diferentes de Paulo, meus irmãos. Quando nós se convertemos, Cristo, o Espírito Santo é agora que habita em nós e nós devemos viver para Ele todos os dias. No trabalho, na faculdade, na rua, em casa, na igreja. Nós precisamos viver essa realidade. Em todo tempo, nós precisamos lembrar dessas palavras escritas. No versículo 36 vai dizer: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor do nosso trabalho, Ele é o Senhor dos nossos estudos, Ele é o Senhor dos nossos relacionamentos, Ele é o Senhor do nosso coração, meus irmãos. Nós precisamos, todo o tempo, todos os dias, reorientar o nosso coração para o senhorio de Cristo, senão a gente vai causar muitos males na nossa vida, meus irmãos, e que o Senhor nos ajude a viver isso também. Então, entendendo também esse segundo ponto, que é um verdadeiro discípulo, ele reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, nós já partimos aqui para o terceiro ponto, que é, o verdadeiro discípulo, ele precisa responder a Deus com arrependimento e transformação, e talvez isso seja o mais complicado para nós todos os dias. É muito difícil, meus irmãos, a gente se arrepender.
é muito difícil a gente lidar com as transformações que o Evangelho nos confronta a ter. Que impacto foi essa mensagem de Pedro para os ouvintes? No versículo 37, o texto vai dizer: aflitos em seu coração é a parte A desse verso. E essa expressão no grego, ela tem um significado parecido em picar ou furar, ou você receber algo inesperado. Por isso que o texto vai dizer que eles ficaram aflitos com o que Pedro tinha dito no versículo anterior. Podemos dizer que eles foram impactados inesperadamente com uma acusação que Pedro acabou de fazer a eles, de que eles tinham levado à morte o seu Deus, o seu Messias. Em sinal de desespero que eles ficaram, no verso 37, queria que você acompanhasse comigo. Agora na parte B, qual é a pergunta aí que eles fazem? Qual é? Qual? O que faremos, né? Desesperado, né? É como o pastor Jorge, quando está pregando aqui, e faz a pergunta: olha, vocês precisam fazer isso. Aí vocês olham para o outro: e agora? A gente vai fazer como? O que faremos diante dessa mensagem? O que faremos diante dessa mensagem de Deus, dessa proposta de Deus? O que faremos agora diante dessa comunicação de que nós matamos o Messias? De que nós provocamos a morte de Deus? Será que você consegue se colocar agora no lugar desse povo que estava ouvindo isso? Foi uma mensagem impactante ou não foi? Principalmente para os judeus, principalmente para a cultura que aquele povo vivia. Meus irmãos, o teólogo Sproul, novamente, eu cito ele aqui, ele diz a seguinte frase: quando pecamos, a nossa consciência, ela fica perturbada, ela nos acusa. A consciência é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer, para nos trazer o arrependimento e para recebermos também a cura do perdão que flui do Evangelho. A nossa consciência, meus irmãos, quando a gente peca, ela fica perturbada. Quando eu e você cometemos aquele ato que nós sabemos que desagrada a Deus, ficamos ali, destrinchando aquilo ali, preocupados, tentando entender o que nós fazemos, o que nós fizemos, tentando entender o porquê nós provocamos aquilo, tentando entender por que nós tomamos aquela atitude. Mas isso não vem de você, meus irmãos. Você não tem essa capacidade, você não teria esse entendimento por você mesmo, você não saberia discernir o que é certo ou errado, o que é bom ou o que não é, meus irmãos. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz no nosso intelecto, na nossa mente. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo, você foi introduzido no reino de Deus, então o Espírito Santo, ele é o seu Senhor, ele vai te incomodar até que você se arrependa, até que você seja transformado. Isso é uma obra, meus irmãos, do Espírito Santo. E isso que Paulo está dizendo aqui para esse povo, é o que a gente deveria sentir todos os dias na nossa trajetória. Uma tristeza, um remorso, porque teve uma verdade espiritual que foi revelada ali. Eles tinham matado o Messias. E agora se acham completamente distantes de Deus e com sérios problemas eternos, problemas emocionais. Então aqui esse cenário surge uma das melhores perguntas que um pecador pode ser perfurado inesperadamente pelo Espírito Santo, e agora ele pode perguntar: e agora, o que é que eu faço? E agora, o que eu vou fazer para resolver essa dificuldade? Um verdadeiro discípulo, ele só experimenta o mover do Espírito Santo quando ele abandona os seus pecados, as suas idolatrias, a sua independência, e ele volta para Deus, para a verdade, para as Escrituras. E daí, meus irmãos, as promessas começam a se cumprir quando eu e você estamos dispostos a viver essas transformações. Após expor que Cristo é Senhor, e expor a condição do homem diante de Deus, Pedro faz agora outro chamado, outra convocação, para que eles pudessem se arrepender.
Hernandes Dias Lopes nos traz uma forte afirmação sobre o arrependimento. E ele cita assim: antes de falar sobre perdão, Pedro falou sobre culpa, sobre pecado. Antes de falar sobre cura, ele revelou que ali tinha uma multidão doente, uma multidão perdida. Antes de falar de redenção, Paulo falou sobre pecado. E por que, meus irmãos, ele enfatiza isso? Porque eu e você, meus irmãos, nós queremos ser donos do mundo, da nossa própria vida. O nosso ego quer fazer com que a gente se sinta o poderoso chefão, né? Quem já assistiu aqui o Poderoso Chefão? Sentir alguém indestrutível, né? Alguém que tem uma imensa capacidade, alguém que tem um imenso poder. Não é assim que o mundo vive, não é assim os homens que procuram fama, não é assim os homens que procuram poder, não é assim os homens que estão nos governos a qual a gente presencia, não é assim que os maiores provocadores do mal da história da humanidade se colocaram diante dos povos. Eu sou líder, eu tenho autoridade, eu tenho poder, ninguém é maior que eu tenho controle sobre a minha vida e sobre a sua vida. É por isso que Paulo ali diante daquela multidão, Paulo certamente não estava conseguindo contar cabeça por cabeça, ele não conseguia prever se tinha 3.000, 5.000, 10.000 ou 20 pessoas ali, mas o Espírito Santo capacitando Pedro, ele conseguia entender que ali tinha uma multidão, e aquela multidão era semelhante a ele. Um homem falho, um homem que tinha pecados, um homem orgulhoso. E Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para aquela multidão e diz uma palavra que ninguém queria ouvir: vocês são pecadores e vocês mataram o seu Senhor. É forte, meus irmãos. Uma mensagem muito forte, meus irmãos. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos falhos. Nós somos semelhantes àqueles homens. E somente a palavra de Deus, meus irmãos, é que pode mudar isso em nós. Somente a palavra de Deus pode nos convencer, meus irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. Pedro, ele termina o seu discurso. Ele termina a sua pregação. E esse deve ser um modelo bíblico. É levar as pessoas, meus irmãos, ao arrependimento, à transformação. Eu não consigo fazer isso, meus irmãos, por vocês. É somente o Espírito Santo. Mas essa, meus irmãos, tem que ser sempre a mensagem do Evangelho. Entender que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça de Deus, faz parte do discurso do Evangelho. E depois desse arrependimento, depois dessa transformação, aí nós sentimos a presença e a graça de Deus. Nós se sentimos perdoados, nós se sentimos livres, nós se sentimos, meus irmãos, confortados. É por isso que o povo não saiu daquele momento após pregação e foi embora como se nada tivesse acontecido. Não, o texto vai dizer que 3.000 pessoas, após a pregação forte de Pedro, se arrependeram dos seus pecados e reconheceram Cristo
como seu Senhor, meus irmãos. Para que a gente possa concluir. As promessas de Deus não são histórias distantes, não são sonhos inalcançáveis. Elas estão disponíveis para todo aquele que o busca, todo aquele que crê. Assim como aconteceu na igreja com os discípulos em Pentecostes, decidir abrir o coração de Deus e responder essa voz ao Senhor, não parte somente de você, mas você precisa buscar isso. Pedro não pregou ali uma teoria, Pedro indicou um caminho, ensinou um caminho. E esse caminho, meus irmãos, começa através da busca por Deus e da comunhão com a sua palavra. Passa por Cristo, passa pela cruz, passa pelo sofrimento de Cristo, passa pelo arrependimento e passa pela graça de Deus nas nossas vidas. Se queremos viver o que Deus tem, nós não precisamos de novas fórmulas, não precisamos de novas experiências artificiais, precisamos apenas voltar para aquilo que é essencial, voltar para a Escritura, ouvir com clareza, voltar para Cristo, reorientar o nosso coração, reconhecê-lo todo dia como nosso Rei, voltar a Deus em arrependimento sincero, em transformação de vida. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a mesma promessa que alcançou 3.000 pessoas naquele local, pessoas de várias tribos, pessoas de várias nações, quando nós voltamos nosso coração para Deus, Ele nos alcança também. O Espírito de Deus se manifesta em nós, nos enche, nos dá um coração renovado. A igreja, os discípulos são fortalecidos. E daí nós começamos a caminhar em plenitude, porque essa plenitude parte da vontade de Deus. Que a gente possa, assim como eles, assim como aqueles homens que disseram, o que faremos agora? Que a nossa resposta, mediante a isso, seja obedecer a Deus, crer na sua palavra e avançar nas promessas de Deus. Porque Deus, Ele cumpre promessas ainda hoje, meus irmãos. Ele cumpre promessas para um povo que se arrepende e que é transformado todos os dias, mediante a sua palavra. Que Deus possa nos capacitar a isso, meus irmãos. Queria convidar você a fechar seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu entendimento, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Nós cremos, Senhor, nessa trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que de modos diferentes age na humanidade. Mas Tu, Senhor, Tu és Deus. 3 pessoas com funções diferentes. Mas Deus, Tu é o Deus da nossa vida. Tu é o Deus da nossa história. Tu é o Deus que nos conduz, Senhor, ao arrependimento, à transformação. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa nossos erros. Perdoa nossas falhas. Que nós possamos voltar o nosso coração, reorientar o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.